Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro de uma série de webinars da FACT. Vejo que temos colegas aqui representando empresas de todos os lugares do Brasil. E, para não dizer do Brasil, só temos pessoas de Portugal, do Chile, da América Latina toda. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero que aproveitem muito bem essa hora inteira. O tema de hoje será excelência operacional em por que muitos processos não dão certo. Canário? Olá, gente, tudo bem? Muito bem-vindos a esse nosso primeiro webinar FACT. Espero que vocês aproveitem bem, fiquem à vontade para a gente poder interagir, né? Trocar impressões, percepções diversas que porventura vocês tenham a colocar, fiquem à vontade, nós vamos ter os momentos específicos para que vocês possam participar, tá bom? É uma experiência recorrente nesse cenário de isolamento que muitas pessoas estão vivendo, tanto nas suas organizações quanto nas questões pessoais, né? Mas a gente precisa dar continuidade à vida, encontrar alternativas inovadoras de seguir com nossas crenças, nossos valores, fazendo com que a gente consiga construir um mundo melhor, né? Espero que consigamos juntos, a partir desse cenário ruim que estamos vivendo agora, que saiamos dele para uma situação muito melhor do que aquelas que a gente entrou. A FACT é uma empresa de consultoria que tem como um grande lema pensar em uma realidade onde o bom pode ser sempre melhor. Isso é uma consciência crítica que existe dentro da nossa organização e que traz esse referencial de excelência operacional incorporado. Ou seja, sempre a coisa que é boa, aquilo que a gente faz de bom, ela pode ser melhorada desde que nós tenhamos um olhar dedicado a isso, que nós tenhamos isso como um objetivo claramente definido na nossa organização, como é o caso de nós da FACT. Então, o nosso lema, aquilo que nos move é essa busca de sempre ser melhor e oferecer serviços melhores que levem a responder por que a FACT existe. E a gente vai ver um pouquinho disso mais à frente, quando nós estivermos dentro do tema do seminário. Né? Nós somos em 3 sócios, né? Eu, Paulo Canário, Lívia Ulian e Silvio Godoy. Né? Nós somos os agentes transformadores da FACT Consult, digamos assim. Nós já atuamos no mercado com consultoria e treinamentos há mais de 25 anos, né? Já passou bastante água aí embaixo dessa ponte. Tanto Silvio como eu somos engenheiros e atuamos no mercado de consultoria e treinamento há bastante tempo. E Lívia, que é o nosso braço forte, comercial, logístico, administrativo, que dá todas as condições para que eu e Silvio e os profissionais da FACT possam desenvolver o seu trabalho. Apesar da FACT ser uma empresa relativamente nova, né? Está entrando no seu 6º ano de ação no mercado, seus profissionais já têm grande experiência na atuação e isso se traduz, claro, em crescimento, em oportunizar o mercado aqui no Brasil, uma atuação forte dos seus profissionais. Então, nós temos o Pablo Marques, Luiz Miranda e Ava Cedrais como profissionais consultores de larga experiência no ambiente da excelência operacional, assim como eu e Silvio, utilizando o TPM como plataforma para a construção desse sistema. Com o nosso crescimento, hoje nós temos um sócio, um parceiro no Chile, Dom Abel Mediaqueu, que é um profissional também com larga experiência na aplicação dos princípios do TPM, na busca da excelência operacional, e que tem atuado conosco no desenvolvimento do mercado chileno, já com algumas inserções importantes e alguns clientes onde nós estamos desenvolvendo nossas atividades. Também temos, nessa busca pelo crescimento, uma intenção já colocada e já em desenvolvimento de atuarmos no mercado equatoriano, no mercado colombiano, com parceiros que estão em mapeamento, e no mercado português. Como Lívia disse, né, nós já temos pessoas aqui junto, né, muito prazer em recebê-los, vocês que são de fora, mas nós temos uma parceria sendo construída também no mercado português, que é nossa porta de entrada, digamos assim, para ganhar o mercado europeu. Então, a FACT pensa grande e tem competência para poder oferecer a esses mercados. Tá? Essa competência vem como consequência de atuação dos nossos profissionais e da própria FACT como organização em diversos ramos da indústria, diversos segmentos que compõem o mundo industrial,
e também de algumas empresas de serviço. A atividade de excelência operacional ela pode ser aplicada em qualquer ambiente onde a gente potencialmente tenha processos que gerem perdas. Tenhamos a intenção de otimizar esses processos. A adaptação desses princípios, dessas metodologias, elas são possíveis e a gente pode ver, né, nesse elenco de segmentos que estão aí colocados, que são segmentos onde nós já atuamos como consultores, em ramos tão distintos quanto papel e celulose, siderúrgica ou petroquímica, refinarias de petróleo, produção de gás, que são indústrias que têm uma característica muito forte de serem intensas em capital, processos contínuos, grandes volumes, né, ambientes totalmente distintos e processos totalmente distintos de uma indústria de produção de cosméticos, de alimentos, bebidas ou farmacêutica, mas que perfeitamente a gente pode desenvolver esses princípios que nós vamos ver mais adiante em qualquer um desses ambientes, além dos processos de serviço, como já comentei. Algumas das organizações que já conhecem o nosso trabalho, eu não vou entrar em detalhes, mas para que vocês vejam o espectro da nossa atuação, como ele é efetivamente diverso, com empresas que são empresas brasileiras, algumas são multinacionais, né? Outras são empresas que já estão fora do Brasil, no mercado chileno, no mercado colombiano, como eu já citei para vocês. Enfim, é uma gama bastante diversa de organizações que optam pelos trabalhos da Fact Consulting, né? Sempre esse trabalho, a nossa forma de condução, e isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar no tema específico do nosso webinar, vinculado com a obtenção, né, dos objetivos do negócio. Então, esse alinhamento com os processos de negócio é uma peça-chave, é uma mola mestra para tudo que a gente faça. Então, tanto o êxito da consultoria quanto os resultados que a organização vai obter com isso está condicionado a que estas práticas, estes processos estejam efetivamente associados à estratégia de negócio. Então, não dá para viver em um ambiente distinto, um ambiente separado. Os resultados não vão ser aqueles resultados desejados, como a gente vai ver com detalhes. Para que isso fique mais claro, é fundamental que a gente amarre as pontas desse processo. Então, sempre dentro da nossa atuação, se estabelecem políticas, diretrizes e metas para a excelência operacional, né? Como nós atuamos mais fortemente com o TPM, essa necessidade de traduzir esses objetivos estratégicos em números palpáveis em todos os níveis da organização é feito como uma base para o início do nosso trabalho e, obviamente, isso deve gerar um planejamento de médio e longo prazo que procure determinar o ritmo, a velocidade, a profundidade e a abrangência daquilo que vai contribuir com a obtenção dessa estratégia de negócio desenhada. Então, utilizamos o método TPM, né? Somos profissionais formados nesse ambiente do TPM, como plataforma para o desenvolvimento de um sistema de excelência operacional que entregue às organizações as estratégias dos seus respectivos negócios. Essa é a nossa grande intenção. Para que isso aconteça, é fundamental que a gente tenha um processo de gestão estruturado, muito bem amarrado, que faça esta conexão entre o que é efetivamente estratégico, tático e operacional, para que esses objetivos estratégicos sejam efetivamente alcançados a partir das práticas rotineiras no dia a dia. Alguns aspectos importantes em construir essa estrutura de governança, como nós a chamamos, né, é que se efetivamente nós temos esses objetivos estratégicos colocados anteriormente, claramente definidos, a gente sabe que caminho seguir. Então, isso tende a eliminar interpretações diversas dentro das organizações. E isso, obviamente, ajuda bastante no processo de aderência dos princípios da excelência operacional para entregar esses resultados. Claro, se a metodologia me oferece uma forma, uma equação, uma régua para medir quais são os aspectos que influenciam nesse alcance dos objetivos, essa dimensão, eu tenho confiança, eu mostro para as pessoas da minha organização, em qualquer nível onde elas estejam, onde estão os elementos que efetivamente precisam ser trabalhados. Então, isso traz confiança. Quer dizer, eu tenho capacidade de alcançar, melhorando assim a gestão do desempenho para uma entrega dos resultados desejados. Então, isso é um aspecto de extrema importância que a gente vai ver mais à frente, quando eu estiver falando sobre excelência operacional propriamente dita.
E, claro, ter um método, né, que determina uma forma, um ritmo, né, o que eu devo ou o que eu não devo executar, facilita, obviamente, o entendimento de todos e garante que a gente estabeleça um ritmo adequado para que, num tempo determinado, nós tenhamos capacidade de entregar aquilo que está colocado no nosso sistema de gestão. A FACT tem um know-how diverso no ramo da consultoria. Aqui nós nos formamos, né, transferindo tecnologia, ou seja, uma grande bandeira nossa não é criar dependência, e sim transferir tecnologia, formar pessoas capazes de caminharem sozinhas, e obviamente, isso está sustentado na elevada experiência dos nossos consultores, que seguem como grande referencial as 12 etapas recomendadas pelo Japan Institute of Plant Maintenance, que é o JIPM, que é o grande provedor desses conceitos do TPM no mundo inteiro. E nós somos profissionais formados por eles e oferecemos essa leitura usando as 12 etapas como base e, obviamente, customizando estas etapas e os seus conteúdos para as reais necessidades de cada cliente, para que exista uma peculiaridade na aplicação desses métodos de acordo com as reais necessidades de cada um. E, claro, tudo isso pautado em um planejamento, né? Um roadmap que mostra efetivamente que caminhos devem ser trilhados, que acalme um pouquinho a fervura dentro das organizações, para que a gente consiga estabelecer uma linha do tempo factível para entregar os resultados desejados. Obviamente, nós também atendemos o mercado de forma aberta, com nossos cursos abertos de facilitadores, gestores em excelência operacional, onde a gente trabalha a alta liderança das organizações, tanto de forma teórica, como nós chamamos de fundamentos, quanto de parte prática, que é a fase Gemba, onde nós oferecemos visitas técnicas às empresas que tenham reconhecidamente um sistema de excelência operacional fortemente embasado. E também uma ferramenta muito específica para changeover, né, para troca de formato, que é o SMED, onde nós também temos muita competência interna dentro da FACT. Claro que nós também oferecemos os cursos todos dos pilares do TPM e de outras ferramentas aplicadas no ambiente da excelência operacional, como base às organizações que optam por contratar esses serviços de forma spot, né, para fazer um processo de esclarecer, aprofundar uma discussão específica. Nós também temos esse serviço a prestar às organizações, tá ok? Foi bem rapidinho essa introdução, né? Fiquem à vontade se vocês quiserem esclarecer alguma coisa. Não sei se pintou alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram esclarecer nessa parte introdutória, né? Gostaria de deixar Lívia à vontade para colocar essas questões. Se nós não tivermos nada efetivamente para poder esclarecer, a gente daria seguimento ao nosso webinar. Lívia, por favor. Obrigada, Canário. Então, eu tenho uma única pergunta aqui. Alguns colegas me enviaram mensagem aqui me perguntando se, por algum acaso, no caso da empresa deles trabalhar com WCM, está procurando World Class, como que o TPM pode ajudar a essas pessoas? Legal, boa pergunta. A gente vai ver um pouquinho mais adiante que existe uma fonte única, né, onde todos esses métodos ou essas filosofias de excelência operacional beberam. Ou seja, o núcleo é um núcleo único de onde surgiram todas essas experimentações. E se assim se o DNA é praticamente o mesmo, né, existem convergências totais com quem desenvolve outros sistemas baseados nos métodos do WCM, do Lean Manufacturing, dos Seis Sigmas, com algumas peculiaridades, obviamente. O TPM tem as suas peculiaridades, mas que convive harmonicamente com todos esses conceitos aplicados no WCM e do Lean, onde nós, inclusive, temos expertises em trabalhar com organizações que já tinham um trabalho estruturado de WCM ou de Lean Manufacturing e que utilizaram o TPM como uma forma de consolidar, de solidificar melhor essas práticas. Então, não existe absolutamente nenhum conflito. As metodologias são extremamente convergentes e passíveis de adaptação, tá?
Agora, não podemos esquecer que isso depende muito de alguns aspectos que nós vamos ver na sequência, que eu gostaria de deixar isso bem claro, né? Tem o bônus, obviamente, mas tem o ônus, né? Tem a parcela de suor, de sofrimento, de energia que a gente tem que colocar nesse processo. Tá ok? Bom, é isso, Lívia. Mais alguma coisa? É isso, Canário. Agora, então, você pode nos contar por que alguns processos não dão certo? Vamos nessa, vamos tentar contar essa historinha para todo mundo, né? Está todo mundo na expectativa. Como eu disse, a gente vai compartilhar a nossa experiência, como que a FACT enxerga esse movimento no mundo, né? Muitas experiências, afinal já são quase 30 anos de atuação no mercado, utilizando o TPM e vivenciando o ambiente de Lean, ambiente de WCM. Vamos mostrar aqui a nossa leitura com relação a isso. Então, nossa agenda vai constar de alguns aspectos gerais desses princípios da excelência operacional. Vamos falar da importância da identidade organizacional como base para uma construção sólida, sustentável de um sistema de excelência operacional e por que isso é importante. Trazer alguns conceitos sobre excelência, conceitos clássicos, mas que são importantes para a gente conseguir conectar as coisas, as percepções nossas, que vão estar diluídas nesses outros itens anteriores, mas que a gente vai consolidar e, obviamente, vamos partir para nossas conclusões e abrir o espaço para que a gente possa interagir. Espero que vocês coloquem alguns questionamentos para a gente poder trocar essas percepções, tá bom? Bom, vamos em frente, falar agora sobre o nosso primeiro item da agenda, que são alguns aspectos gerais da excelência operacional, que tem relação com o que eu falei agora há pouco. Espero que todos vocês conheçam esse senhor. Ele é o nosso grande maestro, né? O nosso mestre, aquele que provocou esse pensamento de mudança no mundo industrial a partir de uma tarefa, um dever de casa que ele recebeu à época, né, dos seus líderes, que tinham problemas enormes na condução dos seus sistemas de produção logo na sequência no pós-guerra, né? O Japão saindo da Segunda Grande Guerra, no início da década de 50 até início da década de 60, com muitas dificuldades, processos que geravam muitas perdas e que estavam inviabilizando o negócio da Toyota. E o mestre Taiichi Ohno foi encarregado de ajudar a organização a obter resultados melhores. E ganhou carta branca para poder explorar esses conceitos e oferecer ao sistema de gestão Toyota mecanismos que pudessem efetivamente levar a um resultado melhor, a viabilizar o negócio onde a Toyota estava inserida. E ele trouxe esse conceito, né, que o japonês chama do Dantotsu, que é ser o melhor entre os melhores, ou seja, o Taiichi Ohno era movido por esse desejo e ele ofereceu isso aos líderes, aos dirigentes da Toyota à época, como um mecanismo que proporcionaria a entrega dos resultados desejados. Então, ele é considerado o pai desses princípios da excelência operacional por conta dessa crença que, na medida em que se identifiquem elementos de transformação no ambiente da fábrica, que ele chama de Gemba, a gente conseguiria obter esses resultados e alcançar esse desejo. E ele tem uma afirmação que eu sou assim fiel seguidor, né, e a FACT também, que o que deve mover estrategicamente uma organização é essa busca da perfeição. No ambiente do TPM, nós falamos muito do zero, né, do zero dirigido, do zero conceito, da busca do zero como referência. E isso está dentro da busca da perfeição. Né? Nada como falar em perfeição do que falar do zero. O zero é um referencial de perfeição. Então, daí vem esses princípios que o TPM se debruça fortemente sobre eles. Né? E para que isso aconteça, se deve criar mecanismos, métodos e ferramentas simples, para que todos efetivamente consigam contribuir com essa busca. Não somente a alta direção, tendo ideias maravilhosas, né? Proporcionando investimentos de grande porte dentro do negócio. Porque muitas das ameaças aos resultados que o negócio necessita não são de grande monta. Né? A sua somatória, sim, significa
uma grande ameaça à entrega dos resultados. Então, se eu não tiver todos efetivamente imbuídos nessa busca pela perfeição, muito provavelmente o meu sistema vai sofrer com essa certa elitização da aplicação dos princípios. E isso se traduz muito dentro do ambiente da Toyota, ou seja, essa filosofia foi amarrada desde o início naquilo que o sistema Toyota chama de 4Ps, que traduz para qualquer pessoa, seja da alta direção ou do chão de fábrica, né, do ambiente propriamente dito da produção, o que se espera dela, né? Então, pensar no longo prazo, ou seja, não sacrificar metas de longo prazo por resultados imediatos. Então, se existe uma crença de que esse é o caminho a ser seguido, nós vamos segui-lo. Então, essa filosofia é uma filosofia que dá sustentação às práticas de qualquer sistema. Eu estou usando a Toyota como uma referência, por favor. Processos, pensar em eliminar todo o desperdício. Nós estamos falando de perfeição, da busca do zero. Então, a zero perda é um motor, é um motivador e todos os processos precisam estar alinhados com esse objetivo. Não existe nada mais prioritário em qualquer processo dentro da organização que não seja a eliminação dos desperdícios. E, para isso, todos têm que estar alinhados com esse objetivo. Pessoas e parceiros, fornecedores, etc. Aqueles terceiros, em geral, como nós chamamos aqui. Respeito absoluto, criar um ambiente desafiador na busca da perda zero, levando em consideração esse item de eliminação de todo o desperdício e, obviamente, como consequência, reconhecer as pessoas, proporcionar crescimento tanto na relação com fornecedores quanto da mão de obra interna. A Toyota traz como um grande lema que eles não fabricam carros, eles desenvolvem pessoas. Então, no fundo, o carro é uma consequência dessa transformação de cada um dos profissionais que trabalham na Toyota, sendo profissionais próprios ou terceiros que prestam serviços para eles. Então, isso traduz uma verdade, de que um dos ativos importantes dentro do negócio, que são as pessoas, são elementos-chave para essa entrega acontecer. E, claro, nada consegue caminhar em direção à perda zero se nós não tivermos um processo de melhoria, desse raciocínio de Kaizen eternamente implementado, sustentável, infinito, como alguns chamam. Então, o Kaizen infinito traduz bem essa busca do ambiente de excelência operacional. Tá? E um aspecto interessante de como a Toyota enxergava esse processo de melhoria é que eles valorizam muito mais o Kaizen da pessoa do que o Kaizen físico, o Kaizen do equipamento ou dos processos especificamente. Esses Kaizens físicos, eles são consequência do Kaizen da pessoa. Ou seja, quanto mais eu estiver alinhado com os desejos, com a razão de ser da organização, mais eu vou me entregar e identificar a oportunidade de fazer Kaizen. Essa é a mola que a Toyota utiliza nas suas transformações. Tá? Queria fazer essa introdução rápida para dar uma mexida um pouquinho e trazer alguns elementos que podem ter ficado aí pelo caminho na trajetória da gente, para que isso possa servir de base para a gente falar um pouco sobre a importância da identidade organizacional na aplicação dos princípios da excelência. Bom, eu vou usar aqui um elemento de comparação, tá? Me permitam. Eu gosto muito da abordagem que Simon Sinek tem com relação a essa questão de identidade das organizações. Ele tem uma leitura muito peculiar, que, em geral, o que nós vemos, e que praticamente é um lugar comum em quem trabalha na indústria, é que o que nós fazemos é o que importa. Ou seja, qual é o nosso produto? Eu faço automóveis, eu faço bebidas, eu faço um tipo de alimento, eu produzo combustíveis, eu produzo álcool em gel que está aí na crista da onda nesse momento, efetivamente. Ou seja, o que é que nós fazemos? E ele diz que, no fundo, o que nós fazemos deveria traduzir o que nós efetivamente pensamos e por que isso é importante para a sociedade. Por que isso é importante para nós mesmos? Qual é a identidade que eu tenho como organização?
Por que eu existo? Isso é uma questão muito mais visceral, né? De dentro do negócio. A alta direção das organizações precisam colocar isso como um mantra dentro das organizações para que isso efetivamente permeie em todos os níveis. Porque é isso efetivamente que o mercado compra. As pessoas compram o porquê e não o que você faz. Então, se você tem uma organização que coloca isso como verdade, ou seja, o meu trabalho não é produzir carros e sim desenvolver pessoas, obviamente que pessoas bem desenvolvidas, que tenham amor àquilo que fazem e estejam completamente inseridas dentro do contexto da organização, elas vão produzir produtos com qualidade, que atendam às perspectivas de mercado. E aquilo que você faz no dia a dia comprova efetivamente aquilo que você acredita. Então, não adianta colocar muitas políticas nos quadros, nas paredes, nos corredores, ou fazer uma propaganda muito massiva se o seu produto não comprova que esses elementos estão presentes no seu dia a dia. Eu queria trazer essa reflexão, que eu sou partidário dela completamente, para olhar para dentro, mais do que olhar para fora, como a proposta do Simon nos coloca, e sim esse porquê eu existo como organização olhando para dentro, para que isso permeie todos os níveis da organização. Por que isso é muito importante e essa correlação que eu estou fazendo? Se eu não tenho essa verdade claramente colocada na mesa e fortemente comunicada em todos os níveis da organização, principalmente na alta direção, ou seja, quem toma decisões, quais são os caminhos que devem ser percorridos por cada um dentro das organizações, isso provavelmente vai gerar diferenças, vai gerar briga por espaços, vai gerar paternidade de determinados processos, independente de quais sejam os resultados que isso vai trazer. Se isso está efetivamente vinculado ao porquê ou não está. Eu vou defender o meu, né? O meu é sempre mais importante do que o do outro. Então, esses conflitos que geralmente acontecem vão levar, obviamente, a um desalinhamento dos respectivos processos da organização, ou seja, essa crise, esse conflito, vai fazer com que esse desalinhamento efetivamente comprometa o resultado por mim desejado como empresa. Então, é muito importante que esse porquê ele esteja presente nos nossos questionamentos e traduzidos claramente em qual é o real valor do meu negócio como organização. Eu não vou querer que o meu operador responda isso para mim. Quem tem que responder isso para mim é a alta direção, para que com esse desdobramento em cada um dos níveis hierárquicos, isso migre como uma verdade até o piso e, obviamente, se transforme em uma visão orgânica dentro da minha organização. Independente se eu tenho ou não tenho excelência operacional, se eu pratico Lean, WCM ou TPM, isso é necessário. Se isso acontecer, a gente, como nós falamos comumente, meio caminho andado já teremos para ter pessoas engajadas nos nossos objetivos, proporcionando um alinhamento cultural fundamental em qualquer ambiente. Se eu encontro essa razão, né, esse porquê eu existo como organização e trago como referenciais de excelência operacional ferramentas, métodos do TPM, do Lean, do WCM, a gente vai ter uma tendência de rapidamente estabelecer um ambiente onde esses processos estejam totalmente alinhados, em busca de uma única razão, que é a resposta ao porquê eu existo como organização. O que é que eu pretendo com aquilo que eu faço hoje? Então, isso traz identidade. Por isso, tratar da identidade organizacional é um fator-chave e fundamental. Tá joia? Isso é uma sacudidazinha, né, na nossa cabeça, a gente perceber que a excelência operacional não é uma ilha, né, não se pode esperar resultados significativos de melhoria associados aos objetivos do negócio se eu não tenho essa identidade própria. Claro que resultados vão acontecer, né? Deus é bom, Ele ajuda a gente muitas vezes, mas não aqueles resultados na dimensão que a organização necessita, tá? Então, vamos sair um pouquinho desse contexto mais amplo e começar a mergulhar no ambiente da excelência operacional como filosofia e como ela pode nos ajudar, a partir dessa identidade,
para construir algo que efetivamente saia do porquê e faça com que o que eu faço seja efetivamente alinhado com o meu desejo, tá? A excelência operacional como filosofia, quer seja Lean, WCM ou TPM, tem como grande objetivo entregar esses resultados do negócio, dos objetivos estratégicos, para que exista essa chamada satisfação global entre os acionistas, os clientes, a sociedade ou a comunidade do entorno da fábrica e, obviamente, os seus colaboradores. Quem faz o negócio acontecer propriamente dito. Então, ela vem como um elemento para extrair o máximo de satisfação nessas 4 dimensões. Tá? Obviamente, como nós falamos agora há pouco, proporcionar essa integração e coordenação dos diversos processos de negócio. Isso é fundamental. Não adianta a segurança brigar com a produção e o planejamento de produção brigar com a manutenção, porque não tem espaço para a execução das preventivas, e a manutenção não entender que disponibilizar o máximo do ativo é fundamental para que as coisas aconteçam dentro do esperado na organização, porque isso só vai gerar um conflito, como nós já discutimos, e o resultado vai ser um resultado menor do que se esperava. E o pior de tudo isso, gerando estresse, desalinhamento, briga pelo poder. Então, esse alinhamento dos processos de negócios, ele vai ser um elemento fundamental a ser trabalhado no ambiente da excelência operacional. Tá? Independente de qual seja a metodologia que nós vamos utilizar. E isso vai fazer com que nós tenhamos processos excelentes, ou seja, que desempenhem excelentemente aquilo que se espera dele e que, na sua somatória, vai entregar aquele resultado estratégico desejado. Muito importante também, se eu tenho processos estáveis, a minha tomada de decisão se tornará cada vez mais eficaz e mais rápida, mais célere. Isso faz com que o fator de tempo ele seja positivamente trabalhado dentro das organizações. E mais do que isso, como nós vimos na própria declaração do nosso mestre Taiichi Ohno, fazer com que todos participem desse processo decisório. Quer dizer, o operador lá na base, o técnico de manutenção, eles têm que tomar decisões no seu dia a dia. E quão preparados eles estão para fazer isso? Então, nossos processos precisam proporcionar a todos essa tomada de decisão rápida. Porque é fundamental que exista essa mudança de cultura. E se eu tiver associado a processos bem desenhados, um processo de comunicação e formação de pessoas adequado, sempre pensando na resposta ao porquê, eu vou conseguir estabelecer de forma sólida, sustentável, sem precisar de energias externas, uma mudança cultural dentro da minha organização. Agora, claro, como o nosso mestre já falou, não existe melhoria sem padronização. Então, todo esse cenário, todo esse caminho, ele precisa ser sustentado por um processo padronizado. Então, a padronização das práticas desse novo sistema criado é fundamental para que, efetivamente, a gente consiga contribuir, principalmente com a sustentabilidade do negócio. E, com isso, a gente consegue criar um sistema qualquer, que eu estou chamando aqui de Think System, mas que traduz a amarração desses princípios e que direcionam os processos organizacionais para aquilo que efetivamente é importante para o negócio. Isso aqui são temas comuns nas organizações onde nós trabalhamos, né? Foco no cliente, desenvolver um ambiente de excelência operacional, inovação e desenvolvimento de novos negócios, pessoas e culturas são chaves, sustentabilidade, tanto dos recursos naturais, de onde nós estamos inseridos, mas também sustentabilidade do negócio, enfim. São lugares comuns que se sustentam nesses elementos como filosofia da excelência operacional. Nós já falamos da importância de termos um sistema de governança estruturado, ou seja, que cada um saiba qual é a sua tática de jogo, por que esse jogo é jogado dessa forma, tanto no nível estratégico, quanto no tático, quanto no operacional. E a excelência operacional vem, dentro desse contexto, proporcionar elementos que transpassem todos esses níveis, não como objetivo de implementação, mas como suportação a todos os níveis dentro da organização para atingir as metas estipuladas nos objetivos estratégicos. Então, nada mais do que
a excelência operacional ser uma ponte entre o que se faz com o porquê. Ou seja, o que é que eu devo efetivamente fazer? Como executar determinada tarefa na gestão da rotina ou na gestão estratégica para obter os resultados desejados? Então, qualquer tipo de metodologia que se utilize na busca da excelência operacional vai te entregar essa ponte entre o porquê, por que eu existo, qual é a minha identidade como organização e aquilo que eu faço. Então, o como é efetivamente essa ponte que a excelência operacional nos oferece. Então, o porquê elimina dúvidas. Se eu tenho algum conflito entre falar em operações de processos ou aspectos associados à sustentabilidade, meio ambiente, etc., e não sustentabilidade de negócio, se eu tenho algum conflito nisso, o porquê vai esclarecer imediatamente qual o caminho, qual é a prioridade que eu devo adotar. Isso vai dando o tom, vai estabelecendo efetivamente o que é importante nessas conexões para entregar o resultado desejado. Tá bom? Então, a excelência operacional não é um fim, né? Não existe essa, não deve existir, embora exista sistematicamente nas organizações. Eu faço Lean Manufacturing, eu sou excelente na aplicação dos conceitos do Lean, eu sou muito bom em TPM, sou referência na prática do TPM no ramo onde eu atuo. Isso se traduz em resultados? Isso responde ao porquê da organização? Se não, companheiro, nada feito. Em algum momento, isso vai despencar, não vai se sustentar. Ok? O que é que nós enxergamos dentro desse contexto? Ou seja, eu falei um pouco dos aspectos gerais, de como é importante a identidade da organização e o que a excelência operacional nos oferece como base para poder entregar esses objetivos estratégicos. O que é que nós vimos efetivamente ao longo desses 25 anos, quase 30, de atuação no mercado? Vou comentar aqui com vocês que, no fundo, é um apanhado geral disso que nós vimos. Essa correlação entre estratégia e excelência, ela está muito dificultada no processo de agregação do valor de qualquer tipo de organização. Na verdade, é porque não existe claramente o porquê eu existo como empresa. Por que eu faço aquele produto? Qual é o meu papel dentro da sociedade? Como eu pretendo desenvolver processos internos para suportar essa razão de ser? Essa resposta ela é fundamental para que a gente consiga fazer uma vinculação dos elementos estratégicos com os mecanismos de excelência operacional e criar um sistema qualquer, né? Um sistema qualquer que defina macro processos para entregar esse porquê de forma sustentável. E os nossos mecanismos de excelência operacional vão nos proporcionar uma base fortemente sustentada ao longo dos anos, né? Falando especificamente do TPM como metodologia, nós temos processos claramente definidos e que nós chamamos de pilares, que se conectam com todos esses processos do ambiente organizacional. Que nós precisamos, obviamente, interpretar as mensagens que a filosofia, que o método me oferece, para que a gente possa ter uma integração efetiva com o modelo de cada organização e como o exercício disso vai entregar aqueles resultados desejados. Se essa leitura, se essa integração ela é efetivamente bem feita, e para isso a gente vai precisar de liderança, a gente vai precisar de conhecimento técnico específico e, obviamente, de conhecimento do método. Se esses três aspectos estão presentes, a gente transforma isso em um DNA, em uma característica de fazer as coisas na minha organização, desde a alta direção até o chão de fábrica, até o nível mais baixo dentro da pirâmide organizacional, tá certo? Se isso não acontece, essa busca pelo DNA, pela transformação orgânica, ela não vai acontecer. Como eu já disse, nós vamos ter resultados, porque, claro, olhei um pouquinho para alguma coisa, eu vou identificar coisas que eu posso melhorar, mas não na dimensão da busca da excelência, de ser referencial no ramo onde eu atuo, né? Ainda mais no mundo tão competitivo que estava antes, né, da pandemia, e todas essas indefinições que vêm a partir do momento em que nós saiamos desse cenário de crise absoluta. Então, é muito importante que a gente tenha isso claro.
Como nós falamos da Toyota, a Toyota, coincidentemente, estava saindo de um momento de crise quando se debruçou sobre esses elementos da excelência. Os resultados não estavam acontecendo por conta da mudança radical que o mundo sofreu, por conta da Segunda Grande Guerra, e a Toyota teve que buscar o seu caminho. E foi se debruçar sobre esses princípios que a gente discute hoje. Quer dizer, isso há 70 anos atrás, e que o momento nos oferece uma oportunidade interessante de olhar para dentro das nossas organizações, identificar essa visão orgânica que eu falei, para que a gente possa ter uma aderência efetiva das práticas da excelência operacional, e isso venha a se transformar futuramente no DNA da minha organização. Fazendo uma analogia, eu fui buscar alguns elementos que eu uso comumente nas minhas abordagens. Essa correlação entre estratégia e excelência operacional, às vezes ela fica um pouco dificultada dentro das organizações, porque, na verdade, existem outros fatores que precedem isso. E que, coincidentemente, o PMI, que é um instituto mundial que atua aí em diversos países do mundo, ele, em 2013, quer dizer, há 7 anos, ele fez uma pesquisa com 600 executivos de companhias globais que atuam em mais de um mercado, para que isso fosse uma amostragem significante. E olha só os 3 aspectos chaves que foram identificados nessa pesquisa com esses executivos. Isso não é nenhuma novidade, muito provavelmente, para muitas pessoas que estão aqui, e que tem relação com tudo que a gente falou até agora. Então, envolvimento das lideranças em todos os níveis, né, para estabelecer uma correlação entre o que eu faço com o que eu deveria fazer, ter pessoas capacitadas e capacitadas a partir de uma base de formação sólida, ou seja, entregar conhecimento técnico e gerencial às pessoas da minha organização, que estejam alinhados com essa visão orgânica, como eu chamei, e, obviamente, ter um sistema padronizado para que as coisas se sustentem ao longo do tempo. E olha que aspectos foram extraídos dessa pesquisa. Com relação ao envolvimento das lideranças, um acompanhamento rigoroso em todos os níveis do negócio, a todo momento, ou seja, não existe meio termo, para efetivamente levar rigorosamente aqueles propósitos durante todas as atividades que a organização desenvolva. Priorizar as ações do dia a dia com foco nesses objetivos estratégicos, ou seja, na visão orgânica, e claro, se eu tenho isso fortemente claro nos meus níveis de decisão, eu vou fazer uma alocação adequada de recursos. Então, essa firmeza de propósitos ela é fundamental, gente. Se há qualquer sopro, né, de um vento externo, essa estrutura ela é ameaçada, muito provavelmente construções que foram feitas vão ser perdidas, convicções vão ser abaladas e a gente vai ter sérios comprometimentos disso. Treinamentos técnicos e gerenciais. Que aspectos foram sacados dessa pesquisa? Coisas interessantes também. Queria destacar aqui, olha, que aspecto importante, que cerca de 20% dessas companhias globais, ou seja, eu não estou falando, como eu sempre falo, em borracharia de beira de estrada. Né? Eu não estou falando de pequenos empreendimentos, estou falando de grandes organizações globais. E os executivos dessas organizações admitem que apenas cerca de 20% das pessoas que ocupam cargos de liderança têm as habilidades necessárias para entregar aquilo que elas desejam. Quer dizer, isso é um contrassenso. Como que eu espero que as minhas lideranças sejam porta-vozes, porta-bandeiras dessa visão orgânica, se elas não estão preparadas para isso? Então, isso é, obviamente, um aspecto que vai gerar extremas dificuldades para que essa correlação se estabeleça. E, obviamente, coisa que a gente reluta, que a gente fala mal, que a gente sempre acha desnecessário, que é a questão da padronização. Sempre é a base para qualquer atividade de melhoria. Então, a padronização das atividades e dos processos, estabelecendo quais são os parâmetros a serem seguidos, faz com que a gente tenha um uso eficiente dos recursos. Então, isso tem um impacto significativo no custo, que é o interesse global. Qualquer organização industrial tem como vetor forte redução de custos, associada a outras dimensões, obviamente. Claro, se eu tenho processos mais estáveis, minhas lideranças vão estar livres para executar outras atividades e também ter uma visão forte de inovação. Toda a transformação, gente, essa pesquisa veio cair como uma luva
né, naquilo que os especialistas falam do triângulo de gestão, que é composto pela liderança forte e alinhada, conhecimento técnico e gerencial para a execução das atividades rotineiras é fundamental. Ninguém faz aquilo que não sabe e, obviamente, tem um método que nos mostra o caminho e ofereça a possibilidade de padronização é fundamental. E o que é que amarra esses três aspectos? Aí vem uma leitura particular minha, né, e da FACT. O que amarra e dá solidez e sustentação a tudo isso é o porquê. Por que eu existo como organização? Por que eu faço as coisas dessa forma? Então, ser verdadeiro, ser transparente, colocar isso a todo momento, faz com que exista um motor que acelere essa transformação. E eu costumo também colocar na parte aqui das conclusões que a gente tem uma chuva, né, uma sopa de letrinhas, né? O mercado nos oferece uma infinidade de possibilidades, cara. E tudo isso que a gente vê é colocado à nossa frente, à nossa disposição, que está na prateleira dos supermercados da vida, funciona. Absolutamente, eu vou dizer aqui que o TPM é a 8ª maravilha do mundo. TPM funciona, ajuda demais. WCM, maravilha. O Lean, putz, como conceito, sensacional, trabalha princípios fundamentais dentro do ambiente industrial, mas sozinho não se sustentam. E o que muitas organizações fazem, e aí vem a interpretação e a conclusão que a gente tem, é que a gente olha para essas ferramentas de forma isolada, não busca vinculá-las às reais necessidades dos nossos negócios, para que isso se transforme em uma verdade, não somente no operador e do técnico de manutenção, ou no engenheiro que faz um acompanhamento de processo ou desenvolve um pequeno projeto, mas que venha desde a alta direção da organização, que isso seja lugar comum dentro da empresa. Aí começa a fazer sentido, a gente começa a fazer essas amarrações, porque este porquê, essa visão orgânica vai estar clara. Então não existirá mais conflito e nós vamos saber como utilizar esse universo de oportunidades que se apresentam para a gente, né? A FACT está aí no meio propositalmente porque a gente tem esse objetivo, amarrar essas coisas todas e oferecer um produto customizado ao mercado, né? Que funciona como esse prisma, né? A questão da difração da luz aí no nosso prisma, né? Todo mundo aprende isso na universidade, e eu gosto de usar isso também como elemento de reflexão, né? A luz branca, ela é a somatória de diversos processos. Então, nós temos o conceito de que a luz branca é a somatória de todas essas cores e que o prisma faz com que a gente consiga identificá-las. Então, se nós fizermos essa analogia, o processo de excelência operacional são as cores explodidas da luz branca. E qual seria a luz branca? A luz branca é exatamente a visão orgânica da organização. Então, essa visão orgânica está composta de diversos fatores que a excelência operacional nos oferece. Então, eu não quero saber quais são esses fatores efetivamente. O que eu quero é saber o porquê. Então, se eu sei o porquê, cara, eu consigo identificar todas as colorações em todos os processos da minha organização e sei que a somatória delas vai entregar o resultado que nós desejamos. Esse é um elemento fundamental que eu queria colocar para vocês. Ou seja, o nosso objetivo é a luz branca, não é ter processos assim muito bem definidos como objetivo, e sim como meio, tá certo? Esse triângulo é um triângulo da liderança, que eu uso essa comparação para poder justificar melhor. Olha só o nosso mestre de volta, professor Taiichi Ohno, grande mestre. Ele fala, a gente está falando muito de lavar as mãos por conta da contaminação com o vírus, né? Ele traz essa reflexão, ou trazia, infelizmente ele já faleceu, trazia essas reflexões para mostrar para todos dentro da Toyota e de onde ele, a partir da saída da Toyota, dava consultoria, a importância do Gemba Genbutsu, do estar no chão de fábrica, vivendo o ambiente operacional, verificando com os próprios olhos aquilo que é verdadeiro e o que não é. Então ele usava essa analogia, né, de dizer que os gerentes da Toyota estarem efetivamente suficientemente engajados com o chão de fábrica, com o Gemba, eles deveriam, né, lavar suas mãos pelo menos 3 vezes ao dia, que isso significava que eles estavam, né, sistematicamente presentes no ambiente industrial. Queria deixar essa mensagem para vocês. Era basicamente isso que a gente tinha. Eu acho que
escorregou um pouquinho do tempo que Lívia tinha colocado para a gente, em função de alguns elementos que foram surgindo aqui na minha cabeça, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço demais a participação, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha oportunizado a vocês algum nível de reflexão que vocês ainda não tenham feito, ou que consolidado algumas outras que porventura vocês já tivessem. Tá? Queria agradecer de coração, dizer a vocês que nós vamos dar continuidade a esse processo de webinar. A FACT está aproveitando esse momento para, obviamente, desenvolvimento interno dos nossos processos, mas também de colocar algumas questões ao mercado para a gente provocar esse debate. Então, o próximo vai ser no dia 29, nós vamos divulgar intensamente nas redes, dia 29, na quarta-feira da semana que vem, e no meu companheiro, meu amigo, meu grande parceiro, Silvio Godoy, vai estar explanando para a gente uma continuidade disso que nós apresentamos hoje, que é a gestão da rotina em uma jornada de desenvolvimento da excelência operacional. Que cuidados, quais são os elementos associados a essa implantação que nós devemos estar atentos para ter uma estruturação da gestão de rotina adequada, tá? E vem mais por aí, viu? Não perca, nós vamos ter uma semana FACT de excelência operacional. Diversos temas vão ser tratados, nós estamos estruturando isso assim com todo carinho e amor para vocês. Como sempre, nós fazemos, né, nosso trabalho com esse compromisso de entregar coisa boa para vocês, tá bom? Obrigado. Queria aqui fazer uma lembrança a vocês, agradecer ao nosso mestre, professor Jasu Imai, que faleceu recentemente, no início desse ano. É o nosso grande mestre, podemos dizer que é o nosso braço de vinculação com todos esses conceitos, inclusive com o mestre Taiichi Ohno. O professor Imai sempre foi um mestre disposto a ajudar as pessoas. Eu queria fazer esse reconhecimento aqui com vocês, tá? Lívia, a bola é sua agora. Espero que a gente tenha alguns aspectos para debater com a turma que participou, tá? Obrigado, gente. E tem algumas perguntas super importantes para fazer. Nosso colega Rogério faz o seguinte questionamento. Você entende que Lean e TPM podem andar juntos dentro de uma mesma organização, sabendo que as duas metodologias convergem para o mesmo objetivo? Nós podemos dizer que elas se completam? Não tenho a menor dúvida, Rogério, né? Rogério, com toda certeza. Se nós pararmos para pensar, como eu disse, na origem, elas vêm da mesma fonte. Né? Na verdade, o TPM surgiu como um elemento associado, na sua origem, à manutenção, para entregar confiabilidade e disponibilidade de equipamento para que o sistema puxado da Toyota ele funcionasse de forma adequada. Né? Então, olha só que coisa interessante. O TPM é parte do sistema Toyota de produção e que nas traduções efetivas que foram feitas, isso foi parecendo que se criava um antagonismo, que o TPM fala de máquina, que o TPM fala de aspectos associados única e exclusivamente a elementos associados à quebra, à confiabilidade, e que isso é como se fosse um apêndice do Lean. Né? Então, se eles vieram da mesma origem, se eles têm o mesmo porquê, obviamente que eles se complementam. O Lean traz um pensamento importante do fluxo contínuo. Né? Essa provocação que o Lean nos faz, ela é maravilhosa e sensacional, extremamente aplicável. Mas existe um dever de casa muito importante a ser feito, que é tratar a fábrica como um ser vivo. E o TPM nos oferece mecanismos bastante simples e diretos de tratar esses aspectos. São perfeitamente amigáveis o Lean e o TPM. Vamos lá, mais uma pergunta. Essa do José Rodolfo Nunes. Podemos afirmar que o sistema Toyota de produção, com suas grandes perdas, 14 princípios e etc., é a teoria, e o TPM com seus pilares é a via de operacionalização no chão de fábrica para a teoria do TPS? Olha só, Rodolfo, muito obrigado, meu amigo, pela pergunta. Eu acho que a resposta está associada ao que eu falei. Né? Não existe essa separação. A grande questão é que quando nós estudamos os 14 princípios e tentamos aplicar, muitas vezes nós nos perdemos nesse contexto.
porque a operacionalização dessas questões elas se tornam um pouco vagas. E a prática do TPM, o TPM atual, e não o TPM de 1960, 1970, né? Não esse TPM, mas o TPM atual, que é um TPM mais amplo, que enxerga todos esses processos organizacionais dentro dos seus pilares, sim, tem uma tradução mais facilitada, mais direta, que se comunica facilmente com o chão de fábrica e, obviamente, com todos os níveis da organização. Então, a sua interpretação, de certa forma, é válida, embora exista esse aspecto que eu chamei a atenção, tá? Ainda o José Rodolfo, ele pergunta aqui, um dos fatores de sucesso do TPM é o patrocínio da alta direção. Em sua opinião, a partir de qual nível deve vir esse patrocínio? Do conselho de administração ou do nível abaixo dos executivos? E não creio que o conselho de administração de alguma organização vai se preocupar com esse miolo, né? Com esse como, efetivamente. Então, eu acho que é muito mais da diretoria executiva, ou seja, esse alinhamento, essa vontade de querer traduzir a sua visão orgânica em práticas efetivas é que deve ser o motor dessa transformação. Sem isso, companheiro, pode até dar certo, como existem exemplos aí nesses 30 anos que eu tenho contato com esse universo, que já aconteceram, mas são moscas brancas, são raridades. Esse apoio, esse alinhamento, essa crença, ela é fundamental. Mas não no conselho. O conselho está ali dentro daquele parâmetro dos acionistas, de entregar valor agregado. Como isso vai acontecer é mais uma responsabilidade da diretoria executiva. Vamos a mais uma pergunta agora do Gabriel. Opa! Vamos lá. Canário, uma dúvida. Indiscutivelmente, a crise não pode ser um entrave para desenvolver a metodologia TPM, em vista como a mesma surgiu. Entretanto, com tantas recomendações de distanciamento social, como lidar com a metodologia nesse período, onde o contato se limita? Diversos tesouros são afetados em minha concepção, quando não podemos ter proximidade entre colaboradores. Ele agradece desde já. Obrigado, Gabriel. Muito bom. Cara, a gente tem que se reinventar, né? Obviamente, esse momento não é um momento que vai se perpetuar, né? A expectativa é que aí no médio prazo isso se resolva, pelo menos permitindo que nós voltemos a um certo grau de normalidade, né? Se estabelecendo aí um novo normal, como se tem colocado, mas a gente precisa se reinventar. Então, usar de todos os mecanismos que a tecnologia nos oferece para que nós diminuamos esse grau de exposição, pelo menos nesse interregno aí nos próximos 2, 3 meses, criando mecanismos que dê sustentação. A gente está aqui interagindo, trocando elementos. Claro que o Gemba Genbutsu ele é fundamental e nós não vamos ter capacidade de executá-los como líderes que somos. Mas as lideranças imediatas das equipes, que muito provavelmente nas fábricas que continuam produzindo estão presentes no seu ambiente, a partir desses referenciais criados nesses encontros tecnológicos, virtuais, elas têm que ter a responsabilidade de dar continuidade a esse processo de implantação ou de desenvolvimento daquilo que já esteja consolidado. Se o porquê, se a visão orgânica está clara, com toda certeza, a empresa vai sofrer menos com isso. Não sei se vocês entendem essa questão. Então, quanto mais a verdade estiver colocada, maior vai ser o meu compromisso. E se o meu compromisso na execução é grande, eu vou precisar cada vez menos de uma orientação, de uma gestão efetiva daquilo que eu executo. É assim que eu penso, meu velho. Mas é um desafio, não é fácil, não. A gente precisa se reinventar também. Lívia, seu microfone. Mais uma questão. Podemos afirmar que o TPM avança e funciona principalmente por envolver as bases das organizações? Por exemplo, a base da operação ser a locomotiva dos processos diferentes de alguns métodos? Olha só, gente, isso, a princípio, é uma grande venda que se faz, né? Que o TPM, a locomotiva, é a manutenção autônoma, porque os operadores carregam nas costas
e fazem um excelente trabalho mostrando de forma indubitável que o TPM dá resultado. E isso, na minha leitura, é um equívoco. Como nós vimos, nós temos 3 fatores fundamentais para que o método, para que a excelência operacional se estabeleça. O método propriamente dito, que no caso seria o TPM, ou seja, um excelente conhecimento das entrelinhas que o método nos oferece, um conhecimento técnico específico sobre os processos que a organização desenvolve e, obviamente, a liderança. Ou seja, a liderança é fator-chave de sucesso. A manutenção autônoma ela não vai evoluir e se transformar nessa locomotiva se eu não tiver líderes de produção, gerente de produção, diretor industrial fortemente associados a ela. Então, não existe essa figura de que, né, a manutenção autônoma é o carro-chefe do TPM. O carro-chefe do TPM é o alinhamento, é a visão orgânica, é o envolvimento das lideranças, a aplicação correta do método e conhecimento técnico específico do processo. Quanto mais equilibrada for essa integração, melhor e mais sustentável será nosso resultado. Vamos lá. Cláudio, sabemos que este apoio da direção é importante, mas é possível avançar sem um nível profundo de conhecimento da alta direção sobre os pilares TPM? Eu diria que sim, desde que, mesmo não sabendo do método, mas que ele é o caminho para se alcançar os resultados estratégicos. E essa crença ou essa verdade, ela vai levá-los a conhecer mais de perto o que está acontecendo no chão de fábrica, no Gemba, em todos os níveis, e na medida em que eles se aproximem, eles vão criar essa convicção, vão conhecer detalhadamente o método, mas não vai ser da sala, não. Na sala ninguém vai aprender. Então é como se eu dissesse aqui, eu apresentasse uma imagem para vocês de uma fruta, um abacaxi, né, e dizer, olha, isso aqui é um abacaxi, é delicioso, é muito docinho, mas vocês não provaram. Então, como que vocês vão saber se efetivamente aquilo que eu estou colocando para vocês é verdadeiro? Vocês precisam provar do abacaxi. Precisam degustar o abacaxi para poder dizer, poxa, Canário tem razão, que coisa maravilhosa. Então, é assim que funciona também no ambiente onde a excelência operacional se desenvolve. Gemba Genbutsu. Isso gera convicção. Mais uma, vamos lá. Opa! Assim eu vou fazer mais 2 perguntas, essa e a próxima, e daí eu vou pedir para que nós encerremos, tá bem? Beleza. Vamos lá. Canário. Rogério, a gente pode pensar em TPM somente para uma empresa com processos direcionados por máquinas, onde, no caso, temos inúmeros equipamentos e em ambientes que não temos máquinas e sim somente montagem, podemos ou não aplicar TPM? Claro, claro que sim. Existe todo um mecanismo dentro dos pilares que compõem o TPM que nos proporcionam essa aderência a qualquer tipo de processo. Então, na medida em que eu internalize esses princípios, estude-os e adeque as características do meu processo, qualquer um dos processos organizacionais, quer seja de produção, de manufatura, de montagem, ou inclusive os processos administrativos, que o TPM traz o pilar de melhoria de processos administrativos, por exemplo, nós conseguimos fazer o mapeamento de perdas, desenvolver mecanismos adequados para poder entregar os resultados desejados. Então, não existe absolutamente nenhuma dificuldade nessa adaptação, Rogério. Em qualquer que seja esse ambiente. Eu não sei se vocês perceberam, quando nós falamos sobre a FACT, da experiência de aplicação dos princípios do TPM, todos os segmentos da indústria estão ali colocados. Indústrias de montagem, indústrias de processamento contínuo, como siderúrgica, né, petroquímica, etc. Então, isso traz uma conotação de que a adaptação do método ela é perfeitamente possível. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o nosso colega de Portugal, nosso parceiro Rui. Ele coloca aqui que ele acredita que seria interessante a gente falar que mesmo 2 fábricas do mesmo grupo são diferentes. Tamanhos, ritmos, você pode discorrer um pouquinho, Canário? Não, é verdade. Essa questão da customização que eu tinha colocado. Rui, muito obrigado. Né? Um abraço aos patrícios. Né? Rui está lá em Portugal nos assistindo, nos prestigiando.
Muito obrigado pela consideração, meu amigo. Espero que vocês consigam superar rapidamente toda essa crise, essa situação que vocês têm vivido, assim como nós. Estamos aqui torcendo e fazendo a nossa parte para que isso passe mais rapidamente. Mas, como eu disse, existe a necessidade de uma customização dos princípios. Os princípios são princípios genéricos, que provocam reflexões nas pessoas. Quanto mais eu me debruçar sobre eles e mergulhar no meu universo, eu vou conseguir uma adaptação melhor. E isso, obviamente, como o Rui coloca, pode acontecer em uma mesma empresa que tenham processos em fábricas diferentes, ou até numa mesma fábrica. Uma empresa que tem processamento contínuo, de um lado, e depois tem um envasamento desse produto, por exemplo. São ambientes distintos, são processos industriais distintos e que têm peculiaridades da aplicação do TPM, do WCM ou do Lean também distintos. Então, essa adaptabilidade é uma das características que o TPM, o WCM e o Lean nos oferecem. E isso é uma grande vantagem, ao meu ver. Obrigado, Rui. A Teiga, a minha principal questão é como fazer a mescla entre o TPM numa transformação operacional e as restantes ferramentas que, por si só, já estão dentro da metodologia TPM. Olha só, não tem, volta a colocar, como foi colocado, se eu não me engano, por Gabriel, né, nesse ambiente de limitações, como nós exercitarmos esses tesouros do TPM. Essa adaptabilidade daquilo que já existe a uma nova estrutura vai depender muito do que eu comentei, que é a visão orgânica. Ou seja, o que é que eu quero efetivamente obter com o que eu faço no dia a dia? Não é o TPM que vai dizer isso. Então, na medida em que eu tenha isso claro, estabelecido para as pessoas que avaliam esses processos e que são profissionais comumente da excelência operacional, em conjunto com as lideranças de cada um desses processos, vão se encontrar alternativas para que essa integração se dê sem nenhum tipo de atrito. Obviamente que um bom conhecimento do método ajuda, né? Então, estudar os princípios do TPM, do WCM ou do Lean é uma base fundamental para que nós identifiquemos essas alternativas, mas, ao mesmo tempo, precisa haver uma disposição da organização de colocar essa visão orgânica em todos os seus níveis para que a gente possa proceder essa integração sem traumas. Mas ela é perfeitamente possível. Não vejo absolutamente nenhuma dificuldade. Claro que, e isso acontece às vezes, né? Na medida em que eu torno clara essa visão orgânica, pode ser que doa um pouco em algumas pessoas, em alguns processos, ter que deixar de fazer algumas coisas que sempre fizeram. Porque vão dizer, cara, isso não faz o maior sentido para alcançar esse objetivo novo que a gente está querendo alcançar agora. Então, esses conflitos, eles vão se estabelecer. Agora, se eu tenho claro qual é o caminho a percorrer, a gente vai conseguir superar todas essas dificuldades. Bom, eu acho que é isso, então. Nós agradecemos a participação de todos. Eu espero que tenha sido extremamente proveitoso. Gostaria de vê-los no próximo. E como foi a minha primeira direção de webinar, eu espero realmente que tenha dado tudo certo. Muito obrigado e muito obrigado pela paciência comigo também. Valeu, gente. Tchau, um abração. Muito obrigado e apareçam. Nossos contatos estão aí, vocês sabem como nos encontrar. Fiquem à vontade, tá? Por favor. Um abraço, fiquem bem, saúde. Se possível, fiquem em casa. Tchau.